E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos agora para uma questão comentada de trauma por lesões térmicas. Lembrando o concurseiro que praticar e avaliar e fazer questões é uma etapa importante para você ser aprovado. Vamos lá? Então, vamos para uma questão de concurso. As queimaduras são classificadas de acordo com o agente causador, a extensão da superfície corpórea queimada e a profundidade ou grau. Segundo a gravidade de uma queimadura mensurada pela extensão da superfície corpórea queimada, marque a alternativa correta. Alternativa A: grave ou grande queimado quando mais de 40% da superfície corporal é atingida. Alternativa B: leve ou pequeno queimado quando menos de 5% da superfície corporal é atingida. Alternativa C: médio ou médio queimado quando mais de 15% e menos de 25% da superfície corporal é atingida. E a alternativa D: muito grave ou gravíssimo queimado quando mais de 60% da superfície corporal é atingida. Então, vamos lá para entender o que são lesões térmicas. Então, lesões térmicas, elas são lesões provocadas pela formação de calor, então uma reação, que produz um calor. Isso vai gerar uma lesão no tecido e, portanto, por conseguinte, uma morte celular. E aí, as lesões térmicas, elas são classificadas de diferentes maneiras, de acordo com o agente, de acordo com o grau, de acordo com a extensão, a localização e a evolução dessa queimadura, tá? E aí, o que a questão pede? A questão pede justamente a classificação segundo a gravidade, tá? Então, vamos dar aquela revisada sobre como se classificam as queimaduras segundo a gravidade, tá? Então, elas são classificadas em leve, moderada ou grave, tá? Então, vamos lá. O que são queimaduras leves? São queimaduras de segundo grau, que no adulto, elas são têm superfície corporal queimada menor que 10%. Já nas crianças, são queimaduras de segundo grau com superfície corporal menor de 5%, tá? Além disso, as queimaduras de terceiro grau menores que 2% de superfície corporal queimada, tá? Então, essas são a classificação de queimaduras leves. E as queimaduras moderadas, como elas são classificadas? Dessa seguinte maneira. Então, no adulto, com queimadura de segundo grau, superfície corporal de 10 a 20%. Na criança ou no idoso, queimadura de segundo grau com superfície corporal de 5 a 10%. E em queimadura de terceiro grau com superfície corporal de 2 a 5% de queimada, tá? Além disso, existem outras classificações também em queimaduras do tipo moderada. Por exemplo, qualquer suspeita de queimadura do trato respiratório por inalação de ar quente, ela é considerada moderada, suspeita, tá? Além disso, queimaduras leves em pacientes com doenças crônicas, por exemplo, o diabetes, ou pacientes imunossuprimidos, tá? Com doenças imunossupressas. Além disso, queimaduras também em formato circunferencial, ou seja, em formato de bracelete ou de colar, elas já são consideradas leves. E como são classificadas as queimaduras graves? Então, as queimaduras graves, elas são aquelas que adulto queimado em segundo grau, que tem a superfície maior que 20%. Criança ou idoso com queimadura de segundo grau, que tem a superfície maior que 10%. E queimadura de terceiro grau, maior que 5%. Além disso, lembra que a gente falou que a suspeita de queimadura do trato respiratório por ar quente, por inalação de ar quente, era considerada moderada? Então, quando existe uma comprovação dessa lesão, ela já é considerada grave. Então, quando a lesão é confirmada por inalação de ar quente, lesão do trato respiratório, ela já é considerada grave.
Além disso, queimaduras elétricas de alta voltagem, elas são consideradas graves. Queimaduras a depender do local que ela atinge. Então, queimaduras que atingem face, olhos, orelhas, genitália e articulações, elas já são consideradas graves. Além disso, outras lesões, associadas a queimaduras, como fraturas e traumas, elas são consideradas também graves. Então, eu tenho uma queimadura que está associada a um trauma, uma fratura, ela já é considerada grave, tá? Então, vamos voltar lá na questão que agora ficou super fácil responder, né? Vamos lá? Então, elas são classificadas em leve, moderada e grave, de acordo com o grau dessa queimadura e com a superfície corporal queimada. Então, vamos voltar. A alternativa A diz o seguinte, que esse queimado, ele é grave ou grande queimado, considerado grave ou grande queimado, quando mais de 20% da superfície corporal atingida. Essa alternativa é correta, ele pede a alternativa correta. Essa alternativa é falsa, porque, lembra lá, a partir de 20% de queimado no segundo grau, no adulto, ele é considerado grave, e 10% na criança ou no idoso já é considerado grave, certo? Vamos para a alternativa B. Ele é considerado leve ou pequeno queimado quando menos de 5% da superfície corporal atingida. Essa alternativa é correta? Super correta. A gente viu lá que menos de 5% na criança, por exemplo, já é considerado queimadura leve, tá? Alternativa C. Médio ou médio queimado quando mais de 15% e menos de 25% da superfície corporal é atingida. Essa alternativa ela está falsa. Então, é considerado médio no adulto, queimadura de segundo grau de 10% a 20%, beleza? Então, já é considerada queimadura média. E muito grave ou gravíssimo queimado quando mais de 60% da superfície corporal é atingida. Alternativa também falsa, assim como a alternativa A, porque a partir de 20% no adulto, queimadura de segundo grau, ele já é considerado grave. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula. Vamos praticando para ser aprovado naquele concurso, viu? Tchau, tchau!